Você tem sorte de eu ainda não ter ido embora. Ela disse isso de forma casual, como se estivesse apenas afirmando um fato. Sem hesitação, sem arrependimento, apenas uma observação simples. Como se estivesse comentando sobre o tempo ou me lembrando de levar o lixo para fora. Não respondi na hora. Deixei o silêncio se alongar entre nós enquanto observava sua expressão. Ela não estava com raiva. Sua voz não tinha calor algum. E isso foi o pior. Ela disse aquilo com total indiferença. Não era uma ameaça vazia. Não era uma briga fugindo do controle. Era pior. Era verdade. Uma verdade que, provavelmente, ela guardava há muito tempo. Algo que escapou porque, no fundo, ela já nem se importava mais em esconder. Naquele momento, tudo fez sentido. Todas as noites que ela passou no telefone. Todos os planos que fez sem me incluir. A maneira como ela mal reconhecia minha presença. Agora eu entendia. Eu não era mais seu parceiro. Só estava ali, como um substituto. Um casamento que, para ela, já tinha acabado há tempos. Eu poderia ter discutido. Poderia ter perguntado o que ela quis dizer, exigido explicações, tentado provar que eu não era tão sortudo assim. Mas para quê? Ela já tinha decidido como se sentia. E, pior ainda, esperava que eu apenas aceitasse. Isso foi o que mais doeu. Não as palavras em si, mas a forma casual como ela assumiu que eu absorveria aquilo. Que deixaria as palavras se alojarem nos meus ossos, como já tinha feito tantas outras vezes. Mas não desta vez. Me levantei devagar, empurrando a cadeira para trás. Ela mal levantou os olhos do telefone. Como se já tivesse saído da conversa antes mesmo de terminar a frase. Sem dizer uma palavra, fui até o quarto. Meus movimentos eram calmos, controlados. Eu não estava com raiva. Não houve gritos, nenhuma porta batendo. Apenas fui até o armário, peguei uma mala e a coloquei aberta sobre a cama. Peça por peça, comecei a arrumar. O som dos cabides deslizando na haste de metal. O leve farfalhar do tecido enquanto eu dobrava cada roupa com cuidado. Foquei nos pequenos detalhes. Era isso que me mantinha firme. Isso me impediu de duvidar de mim mesmo. Uma parte de mim esperava que ela entrasse e perguntasse o que eu estava fazendo. Talvez até risse, como se fosse algum tipo de piada. Mas os minutos passaram, e nada. Ela não se moveu. Ela não estava preocupada. Ela simplesmente não achava que eu realmente seguiria em frente. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. Então, continuei. Arrumei o essencial primeiro, alguns vestidos, blusas, jeans, sapatos. O suficiente para que ela pudesse sair sem precisar voltar imediatamente. Depois, peguei os produtos de higiene dela, colocando-os cuidadosamente em uma bolsa separada. Eu não estava fazendo isso para ser mesquinho. Não ia bagunçar as coisas dela, nem jogar tudo no gramado como uma cena exagerada de um filme ruim. Não. Isso era diferente. Isso era eu mostrando a ela algo que ela claramente não esperava. Que eu não tinha medo de deixá-la ir. Que eu não ia implorar para ela ficar. Que eu tinha ouvido tudo, alto e claro. Quando terminei, fechei o zíper da mala, tirei-a da cama e a levei para a sala. As rodas deslizaram suavemente pelo chão enquanto eu a empurrava até a porta. Só então ela finalmente olhou para cima. O telefone ainda estava na mão dela, mas agora, pela primeira vez naquela noite, ela realmente estava prestando atenção. Seus olhos saltaram da mala para mim, e a confusão tomou conta do rosto dela. Ela piscou. "O que você está fazendo?" Soltei um suspiro e encontrei seu olhar, firme. "Você disse que eu tive sorte de você ainda não ter ido embora", falei, minha voz controlada. "Então, estou facilitando para você." Peguei a maçaneta, levantei a mala e a coloquei perto da porta. Depois, me afastei, e esperei. Ela não se moveu. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia incerta. Não estava brava. Não estava debochada. Só parecia surpresa.
Como se estivesse me vendo de um jeito que nunca tinha visto antes. Seus olhos iam da mala para mim. Eu podia ver que ela esperava que eu recuasse, dissesse algo que lhe desse vantagem, que transformasse aquilo em só mais uma discussão. Mais uma briga onde ela poderia revirar os olhos e ir embora, sabendo que eu estaria lá quando ela voltasse. Mas eu não dei isso a ela. Fiquei ali, braços soltos ao lado do corpo, o rosto neutro. Se ela esperava que eu implorasse para ela ficar, ficaria desapontada. Se achava que eu me ajoelharia e pediria desculpas por algo que eu nem tinha feito, estava errada. Ela não se moveu. Os segundos se estenderam, pesados, quase palpáveis. Eu quase podia ver os pensamentos passando pela mente dela. Ela não estava acostumada com isso. Ela estava acostumada a ter todo o poder no nosso relacionamento. A ser a única que decidia quando uma briga terminava. Quando nós conversávamos. Quando nós não dizíamos nada. Eu era aquele que sempre engolia as palavras, deixava passar, fazia de conta que não doía. Ela sabia disso. Ela sabia que podia dizer algo como "você tem sorte de eu ainda não ter ido embora". E sabia que eu apenas respiraria fundo, empurraria para baixo e seguiria em frente. Mas agora, parada diante daquela porta aberta, com sua mala pronta aos seus pés, algo estava mudando. Ela estava percebendo. Eu não estava mais jogando pelas regras dela. Eu não tinha mais interesse em perseguir alguém que já tinha saído do nosso casamento. Nenhum interesse em convencê-la a ficar, quando para ela, estar aqui era apenas um fardo. Então, esperei. Finalmente, ela cruzou os braços, inclinando a cabeça de leve. Sua voz soou mais áspera que antes. Então é isso? Você realmente está me expulsando? Balancei a cabeça. Não. Só estou te dando o que você quer. Seus lábios se separaram, como se fosse discutir, mas então ela parou. Porque nós dois sabíamos a verdade. Ela esperava que eu implorasse para ela ficar. Esperava que eu entrasse em pânico, que agarrasse qualquer último resquício de controle que eu ainda tivesse. Mas eu não fiz isso. E sem a minha resistência, ela não tinha mais contra o que empurrar. Ela olhou para a mala de novo. Eu podia ver a luta dentro dela. Por tanto tempo, ela tratou a ideia de ir embora como uma ameaça. Algo que ela podia balançar na minha cara, só para me manter nervoso. Mas nunca realmente agir. Agora, a escolha estava bem na frente dela. Tudo o que ela precisava fazer era pegar a maçaneta, sair e provar que realmente queria dizer o que vinha ameaçando esse tempo todo. E ali estava a hesitação. Porque no momento em que cruzasse aquela porta, não haveria mais volta. Ela sabia disso. Eu sabia disso. Ela respirou fundo. Sua expressão se contraiu, como se tentasse descobrir qual era o movimento certo. Eu não disse nada. Não ia tornar isso mais fácil para ela. Se quisesse ir, que fosse. Mas se quisesse ficar, não seria mais nos termos dela. Seus braços apertaram contra o peito. As unhas cravaram na própria pele. Ela não estava apenas hesitando. Ela estava calculando. Eu vi em seus olhos. O jeito que piscavam, analisando meu rosto, procurando qualquer fraqueza. Qualquer rachadura na minha determinação. Então, zombou. Uma risada curta, ofegante, sem diversão. Você tá mesmo fazendo isso? Murmurou, balançando a cabeça. Inacreditável. Ela não pegou a mala. Não deu um passo sequer em direção à porta. Em vez disso, caminhou lentamente até mim. Deliberada. Você tá me expulsando por causa de um comentário? Desafiou, a voz cortante, testando. Você tá falando sério? Eu não reagi. Porque nós dois sabíamos. Não era só um comentário. Não era só uma frase dita no calor do momento. Era tudo que nos trouxe até ali. Cada olhar indiferente. Cada suspiro de tédio. Cada noite em que ela se afastou de mim na cama. Cada vez que me fez sentir como um peso, em vez de um parceiro. Ela esperava que eu cedesse. Que eu reagisse. Ela queria uma briga.
Queria que eu explodisse. Se eu cedesse, ela poderia recuperar o controle. Mas eu não estava jogando esse jogo. Eu não estou te expulsando, disse, minha voz firme. Você deixou claro que não quer estar aqui. Só estou tornando isso mais fácil para você. A mandíbula dela apertou. Vi um lampejo de incerteza em seu olhar antes que ela mascarasse de novo. Você se ouve? Ela soltou uma risada seca. Você acha que está provando alguma coisa agora? Você acha que isso faz de você a pessoa maior? Eu não respondi. Porque não se tratava de ser a pessoa maior. Se tratava de eu me recusar a ser a menor. Ela me encarou, esperando uma reação. Qualquer coisa que pudesse usar contra mim. Quando não dei nada, ela deu mais um passo à frente. Sua voz caiu para algo mais baixo, controlado. Você quer que eu vá embora? Ela inclinou levemente a cabeça. Tudo bem. Mas não finja que isso é um ato nobre. Não haja como se estivesse me fazendo um favor. Continuei em silêncio. Eu não precisava dizer nada. Ela odiava isso. Via a frustração borbulhando sob a superfície. Seus dedos se contraíram ao lado do corpo, como se estivesse se segurando para não atacar. Isso não estava indo como ela imaginou. Ela passou tanto tempo se convencendo de que eu precisava mais dela do que ela de mim. Que podia jogar frases como você tem sorte de eu não ter ido embora ainda e eu correria atrás, me esforçaria para provar que ela estava errada, para mantê-la aqui. Mas ela nunca esperou que eu chamasse seu blefe. Por um momento, ela ficou ali. Respiração pesada. A expressão uma mistura de desafio e algo mais. Algo que quase parecia arrependimento. Mas não exatamente. Então, soltou um suspiro brusco e se virou. Foi até o sofá, passou a mão pelo cabelo, os movimentos carregados de frustração. Isso é ridículo, murmurou. Me encostei na parede, cruzando os braços. Esperei. Agora era com ela. Pela primeira vez, a escolha era dela. E eu não faria isso por ela. Ela começou a andar de um lado pro outro. Passos irregulares. Respiração pesada, mas controlada. Ela estava se enrolando. E nós dois sabíamos disso. Os braços cruzados, a mandíbula travada, como se estivesse fisicamente se segurando. Mas vi a tensão nos ombros. Os dedos se apertando contra a própria pele. Ela ainda não foi embora. Não ainda. Porque agora era real. Agora que a mala estava pronta. Agora que a porta estava aberta. Algo tinha mudado. Ela passou tanto tempo me lembrando de que estava disposta a ir. Ela usou isso contra mim tantas vezes. A ameaça de ir embora. Um lembrete constante de que meu lugar na vida dela nunca esteve garantido. Mas agora. Agora que realmente tinha que tomar a decisão, o peso disso finalmente caiu sobre ela. E, pela primeira vez em muito tempo, vi algo diferente em seu olhar. Dúvida. Fiquei quieto. Se ela queria falar, teria que ser por conta própria. Ela finalmente parou de andar e me encarou, os olhos queimando de frustração. Ah, então agora eu sou a vilã? Ela cruzou os braços. Tudo bem. Mas não finge que isso é tudo culpa minha. Não vacilei. Eu nunca disse que era. Ela zombou, soltando uma risada curta. É exatamente isso que você tá dizendo. Arrumando minhas malas como se fosse algum tipo de mártir, agindo como se estivesse só me ajudando a ir embora. Mas sabe de uma coisa? Talvez eu devesse ser a única perguntando por que você não foi embora. Inclinei a cabeça levemente. Você realmente quer ir por esse caminho? Ela cruzou os braços com mais força. Vi sua garganta se mover quando engoliu seco. Vai, diz. Ela queria briga. Queria que eu explodisse. Porque isso tornaria tudo mais fácil para ela. Se eu surtasse, ela poderia justificar tudo. Poderia sair se sentindo a vítima, como se estivesse escapando de algo insuportável. Mas eu não ia dar isso a ela. Então, só falei a verdade.
Eu não fui embora porque achei que ainda dava para consertar. Minha voz era calma. Porque acreditei que ainda valíamos alguma coisa. Seus olhos tremeram por um segundo. Então, ela revirou os olhos e soltou uma risada amarga. Nossa, que lindo! Então agora você é o marido perfeito? O que tentou enquanto eu só fiquei sentado esperando a hora de ir embora? Soltei um suspiro lento. Você sabe que não é isso que eu tô dizendo. Ela balançou a cabeça, olhando para o lado, mandíbula cerrada. Você age como se eu quisesse isso. Como se eu quisesse que as coisas chegassem nesse ponto. Não é? Perguntei. Seus olhos voltaram para os meus, raiva piscando neles. O que diabos isso significa? Dei um passo à frente. Significa que você desistiu há muito tempo. Minha voz era firme. Você parou de tentar. Você parou de se importar. E o pior? Você queria que eu fizesse o mesmo. Seu corpo inteiro ficou tenso. Você queria que eu fosse o único correndo atrás, segurando tudo, enquanto você só, o quê? Decidia se eu ainda valia o seu tempo? Ela inalou bruscamente. Me diz que eu tô errado, continuei, me aproximando mais. Me diz que você não tá com um pé fora dessa porta há meses. Me diz que você não tava esperando que eu te desse uma razão para ir embora. Ela não disse nada. Porque nós dois sabíamos a resposta. Seus dedos se curvaram levemente ao lado do corpo. E, pela primeira vez, vi algo mudar em sua expressão. Não era só frustração. Não era só raiva. Era culpa. Ela desviou o olhar e soltou o ar bruscamente. Isso não é justo, murmurou. Você acha que tem tudo planejado, né? Não, admiti. Mas sei de uma coisa. Ela olhou para mim. Eu sei que cansei de ser o único lutando por isso. Vi sua garganta se mover enquanto engolia seco, seu olhar caindo para o chão. O silêncio se estendeu entre nós. Aquele tipo de silêncio pesado, mais denso que qualquer palavra. O tipo que preenchia o espaço e não deixava lugar para desculpas. Ela não tinha mais nada a dizer. E agora, precisava tomar uma decisão. Mas não se moveu. Seus olhos continuaram fixos no chão, os braços ainda cruzados com força contra o peito, o corpo inteiro tenso com o peso do momento. Eu vi a guerra acontecendo dentro dela. A percepção de que isso era real. Ela estava tão acostumada a ter todo o controle que nunca pensou que realmente teria que seguir em frente. Mas agora, não tinha escolha. E eu não ia empurrá-la. Não ia falar nada. Apenas esperei. Porque o que quer que acontecesse a seguir tinha que vir dela. Finalmente, ela soltou um suspiro lento. Tremia um pouco, instável. Mas quando olhou para mim de novo, algo tinha mudado. Ela não estava mais brava. Não zombava, não revirava os olhos, não jogava acusações na minha direção. Ela só parecia perdida. E talvez, no fundo, estivesse perdida há muito tempo. Seus olhos foram até a mala, depois voltaram para mim. Você realmente acha que essa é a resposta? Não hesitei. Eu acho que é a única opção. Seus lábios pressionaram um contra o outro. Por um segundo, pensei que ela fosse argumentar. Que daria uma última desculpa, uma última defesa. Mas ela não fez isso. Ao invés disso, caminhou até o sofá e se afundou nele, passando a mão pelo cabelo. Eu não sei como chegamos aqui, murmurou. Soltei um suspiro lento. Eu sei. Ela me olhou. E, por um instante, vi algo que não via há muito tempo. Arrependimento. Não só por esse momento, mas por todos os momentos antes dele. Por cada olhar frio. Cada palavra cortante. Cada noite silenciosa deitada ao meu lado, mas se sentindo como uma estranha. E, por um segundo breve, passageiro, quase acreditei que ela voltaria atrás. Mas então... Seus olhos foram para a mala de novo. Ela a encarou como se aquela mala contivesse todas as respostas que vinha evitando. Como se fosse a prova de que tinha ido longe demais.
Que tinha testado demais. E agora, não havia mais volta. Seus dedos se curvaram contra os joelhos. Ela hesitava. Não porque não queria ir, mas porque não esperava que isso acontecesse nos meus termos. Ela tinha passado tanto tempo se convencendo de que era a única no controle. De que era ela quem decidia quando e se esse casamento acabaria. Mas agora, ela não estava. Ela não estava indo embora porque queria. Estava indo embora porque já tinha perdido. E isso era algo para o qual ela não estava preparada. Respirou fundo mais uma vez. Então, se levantou devagar, com cuidado, como se cada movimento pesasse mais do que deveria. Foi até a mala. Seus dedos tocaram a alça e ficaram ali, imóveis, como se estivesse testando o peso daquela decisão. Como se estivesse vendo se conseguiria carregá-la. Então, finalmente, ela a levantou. E sem olhar para trás, caminhou até a porta. Segurou a mala com firmeza. Mas não abriu a porta de imediato. Seus dedos apertaram a alça com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. Eu vi a tensão nos ombros. O leve tremor nos dedos. Ela estava esperando. Por quê? Eu não sabia. Talvez esperasse que eu a impedisse. Que dissesse alguma coisa, qualquer coisa que lhe desse uma desculpa para ficar. Talvez quisesse uma briga. Alguma última explosão de emoção para justificar tudo. Ou talvez, apenas talvez, ela estivesse percebendo que não era assim que pensava que seria. Mas eu não me mexi. Fiquei onde estava. Apenas observei. Ela continuou ali, parada, olhando para a maçaneta como se esperasse uma resposta que não tinha. Então, soltou um suspiro curto e abriu a porta. O ar da noite entrou, frio, contra o calor sufocante daquela casa. Parecia quase simbólico. O frescor limpando o peso de tudo que nos trouxe até aqui. Ela deu um passo à frente. Seus movimentos eram rígidos. Deliberados. Mas, assim que cruzou a soleira, hesitou. Virou levemente a cabeça, o suficiente para que eu visse o lado de seu rosto. Se eu sair, é isso? Sua voz era baixa. Mas havia algo por trás dela. Algo incerto. Eu balancei a cabeça, uma vez só. Sim. É isso. Silêncio. Ela não pediu para eu reconsiderar. Não tentou negociar. Não perguntou se poderíamos consertar. E eu não ofereci. Porque isso não era mais sobre certo ou errado. Não era sobre culpa, raiva ou ressentimento. Era sobre o fato de que, o que quer que tivéssemos sido um dia, não éramos mais. Ela me testou. Me empurrou até o limite. Achou que eu sempre estaria lá. Que não importava o que fizesse ou dissesse. Eu esperaria. Mas ela estava errada. E agora? Agora, teria que viver com isso. Ela soltou um último suspiro. Então, deu mais um passo. A porta se fechou atrás dela. O som foi baixo. Mas pesou mais do que qualquer briga que já tivemos. Fiquei ali por alguns segundos, olhando para a porta fechada. A mala tinha ido. A presença que encheu essa casa por tanto tempo. Aquela que vinha se afastando, se tornando mais fria, mais distante. Tinha sumido. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não senti que era eu quem estava sendo deixado para trás. Me afastei da porta. O silêncio se instalou ao meu redor. Mas não parecia vazio. Parecia leve. Ela foi embora. E eu não fui atrás.